Em uma remota ilha do vasto Oceano Pacífico, em um dos lugares mais isolados e distantes do mundo, cercada apenas por milhares de quilômetros de água cristalina, encontra-se Nauru, o menor país insular do planeta e um dos lugares mais extraordinários da Terra. Este fascinante destino está repleto de histórias surpreendentes e uma população acolhedora que busca conexões com o mundo exterior para enfrentar as muitas dificuldades que vivenciam diariamente. Prepare-se para descobrir a misteriosa e fascinante realidade de Nauru, uma ilha com dualidades impressionantes. Passou de ser o país mais rico do mundo, graças a um recurso tão extraordinário quanto os excrementos de aves marinhas, para se tornar uma das nações mais pobres, com transformações que modificaram até mesmo sua geografia, preenchendo o país com crateras e conferindo-lhe uma aparência lunar. Atualmente, Nauru possui a maior taxa de obesidade do planeta, com homens consumindo em média calorias equivalentes a mais de 6 frangos por dia. Essas realidades fazem de Nauru não apenas o terceiro menor país do mundo, mas também um dos lugares mais impressionantes da Terra. Além de sua história turbulenta e presente desafiador, este país esconde maravilhas e curiosidades surpreendentes relacionadas ao fato de ser um dos lugares mais remotos do planeta. Essas peculiaridades fizeram com que Nauru transitasse de uma das localidades mais prósperas para se tornar um centro de detenção para refugiados australianos. Além de abrigar um dos esportes mais curiosos do mundo, homens lançam laços no ar para capturar pássaros que posteriormente cuidam como animais de estimação. Situada em um canto isolado do Oceano Pacífico, onde milhares de quilômetros de águas ininterruptas cercam esta pequena e remota ilha, Nauru é verdadeiramente o menor país insular do mundo, com apenas 21 quilômetros quadrados. Este paraíso diminuto é um lugar tão afastado que parece escapar da vista do restante do mundo. Possivelmente por isso, Nauru é um dos destinos mais exclusivos e menos conhecidos, também sendo um dos menos visitados da Terra. Frequentemente ignorado por viajeiros e agências de turismo, Nauru é simultaneamente um dos cantos mais extraordinários do planeta. Além de sua beleza natural excepcional, este país esconde mistérios surpreendentes. Este país não possui uma capital oficial, e seu único distrito administrativo, Yaren, abriga o governo, o parlamento e as embaixadas, mas não é uma cidade convencional. A ilha é caracterizada por uma infraestrutura muito limitada, onde é possível percorrer todos os seus cantos de carro em pouco mais de 1 hora, contando com apenas 30 quilômetros de estradas e uma linha ferroviária de apenas 4 quilômetros. A ilha se converte em um território gerenciável, mas igualmente fascinante, de uma beleza rústica e isolada que a torna única. Apesar de ser uma das nações mais pequenas e menos visitadas do mundo, Nauru possui uma riqueza cultural e uma história únicas no planeta. Devido a todas essas características especiais, apenas cerca de 200 pessoas se aventuram anualmente a descobrir este canto remoto do planeta, enfrentando as dificuldades de acesso e os custosos vistos que fazem de Nauru uma joia inacessível para muitos. As dificuldades para chegar a esta ilha e a falta de voos frequentes a transformam em um mistério que poucos se atrevem a desvendar. No entanto, aqueles que conseguem fazê-lo descobrem uma ilha que continua sendo um dos segredos mais bem guardados do Pacífico. O nome Nauru provém da palavra Naeru, que significa eu vou, no idioma local, refletindo a tradição dos nativos micronésios e polinésios desta ilha. A realidade desta pequena nação está intimamente ligada a uma história repleta de mudanças significativas. A ilha foi habitada pacificamente por micronésios e polinésios durante séculos, até que os britânicos chegaram em 1798. Anos mais tarde, a ilha passou a ser colônia alemã,
e posteriormente sofreu ocupação japonesa durante a Segunda Guerra Mundial, antes de alcançar sua independência em 1968. Esses eventos marcaram profundamente Nauru, transformando-a em uma nação com uma história rica e turbulenta. Esses acontecimentos também contribuíram para que este país fosse considerado durante anos como o lugar mais rico do planeta. A Era Dourada. Esta classificação está relacionada com o pequeno tamanho da ilha, considerado o terceiro menor país do mundo, superada apenas pelo Vaticano e Mônaco. Apesar de suas dimensões minúsculas, a ilha possui uma densidade populacional notável, e seu território reduzido permite que todo o peso do país esteja ao alcance das mãos. No passado, Nauru viveu uma época dourada que a catapultou à fama mundial, tornando-se um dos países mais ricos do planeta e liderando esse ranking durante anos. Este diminuto ponto no meio do Pacífico alcançou sua impressionante fortuna graças ao fosfato, um recurso natural formado pelos excrementos de aves marinhas que, em seu tempo, foi considerado o ouro branco. A exploração deste recurso transformou Nauru em uma nação de grande poder econômico. Na década de 1970, a renda per capita dos nauruanos alcançou cifras surpreendentes, superando em muito a de nações como Estados Unidos. A ilha viveu um período de luxo e prosperidade sem igual. Para que você tenha uma ideia da magnitude dessa prosperidade, em 1975, a renda per capita dos habitantes de Nauru alcançou $176 mil anuais, mais do que o triplo da renda per capita dos Estados Unidos na mesma época. Naqueles anos dourados, as escassas estradas de Nauru eram percorridas por veículos luxuosos, enquanto o governo financiava tudo, desde a saúde até a educação e habitação, sem necessidade de cobrança de impostos. Os nauruanos desfrutavam de um estilo de vida despreocupado, viajando pelo mundo e vivendo em uma abundância que parecia não ter fim. Porém, eles não imaginavam as dificuldades e mudanças que o futuro os obrigaria a enfrentar. A história de Nauru se transformaria em um dos melhores exemplos de como a exploração excessiva de recursos naturais pode levar nações à ruína. Nesta ilha remota do Pacífico, a mineração de fosfato, que outrora trouxe a mais absoluta riqueza, terminou devastando o meio ambiente da ilha. Com o passar dos anos, a extração intensiva de fosfato deixou o interior da ilha praticamente inabitável, transformando-a em uma paisagem mais similar à da Lua, um lugar repleto de crateras. Em meados do século XX, os especialistas já advertiam sobre a irreversibilidade desses danos ecológicos e como essas mudanças poderiam trazer graves consequências aos habitantes de Nauru. Em resposta a esta crise, a Austrália assumiu a responsabilidade de garantir um futuro digno para os nauruanos. E, inclusive, foram discutidos planos para realocar toda a população. Os nauruanos, apesar do cenário desolador, inicialmente decidiram resistir. A extração de fosfato foi retomada em busca de uma última esperança, mas as reservas se esgotaram rapidamente, submergindo a ilha em uma grave crise econômica. As minas de fosfato provinham dos excrementos de aves marinhas que durante milhares de anos haviam se acumulado e fossilizado em depósitos na ilha. Esses excrementos, ricos em fósforo, eram a base do fosfato extraído. No entanto, devido à exploração intensiva e à falta de novos depósitos, os recursos terminaram por se esgotar, deixando a ilha sem sua principal fonte de renda. Nas décadas seguintes, Nauru passou de ser uma das nações mais ricas a uma das mais pobres, enfrentando altos níveis de desemprego, infraestrutura deteriorada e elevados índices de criminalidade. Hoje em dia, Nauru ainda luta para recuperar sua estabilidade econômica e seu meio ambiente, convertendo-se em um exemplo claro dos perigos de depender excessivamente de um único recurso natural,
O fim do fosfato e o colapso econômico trouxeram consigo caos e corrupção. A crise se aprofundou com as mudanças climáticas, que destruíram o pouco que restava da indústria pesqueira. Desta forma, a ilha passou a se converter em um páramo quase irreparável, com um desemprego que alcançou quase 80% da população. A situação parecia insustentável e, em meio a este panorama sombrio, a Austrália vislumbrou uma oportunidade de intervir, embora de maneira muito controversa: converter Nauru em uma prisão para refugiados. A Austrália enfrentava um número crescente de refugiados, fugindo de conflitos bélicos e perseguições no Oriente Médio, Ásia e África, e buscava desesperadamente uma solução para frear a chegada de tantas pessoas às suas costas. Foi assim que a ilha de Nauru se converteu em um centro de detenção, onde os refugiados seriam enviados enquanto suas solicitações de asilo eram processadas. Em troca, a Austrália ofereceria apoio econômico à nação, tentando ajudar a amenizar a crise econômica de Nauru, mas também aproveitando a situação para reduzir sua carga migratória. Embora a ajuda econômica parecesse ser um alívio para a empobrecida nação, a medida foi extremamente polêmica. Os refugiados, muitos deles traumatizados pelas experiências vividas, foram reclusos em condições duríssimas, e a ilha se transformou em um símbolo da política migratória mais dura da Austrália. Enquanto isso, Nauru se encontrava presa em um ciclo de dependência, sem poder escapar do desastre ecológico, social e econômico que os havia arrastado à miséria. Foi assim que esta paradisíaca ilha, outrora rica e próspera, se converteu em um centro de sofrimento humano tanto para seus próprios habitantes quanto para os refugiados que chegaram em busca de um futuro melhor. Wariti. As dificuldades não terminavam aí. À medida que os problemas sociais, econômicos e ambientais pioravam, uma realidade ainda mais impactante começou a tomar forma em Nauru. A ilha se converteu no país com a maior densidade de população obesa do mundo, uma realidade que persiste na atualidade. Este fenômeno possui raízes profundas entrelaçadas com a pobreza, o acesso limitado a alimentos frescos e as consequências do declínio econômico. A transformação da dieta em Nauru, que em seus anos dourados havia sido um reflexo do luxo e da abundância, começou a ter efeitos devastadores na saúde da população. Este fenômeno possui raízes profundas entrelaçadas com a pobreza, o acesso limitado a alimentos frescos e as consequências do declínio econômico. A transformação da dieta em Nauru, que em seus anos dourados havia sido um reflexo do luxo e da abundância, começou a ter efeitos devastadores na saúde da população. Com o desaparecimento das fontes de renda e a falta de uma infraestrutura econômica sólida, a ilha dependeu cada vez mais de alimentos importados baratos, que eram muito mais acessíveis financeiramente, mas nutricionalmente deficientes. Produtos ultraprocessados, carregados de açúcares e gorduras, se converteram no alimento mais comum para os habitantes de Nauru. A isto se somou o baixo nível de atividade física, já que o desemprego massivo e a pobreza levaram a uma falta de opções e de exercícios. O resultado foi um aumento alarmante de doenças relacionadas à obesidade, como diabetes, doenças cardíacas e hipertensão. Como resultado, Nauru hoje ostenta um dos índices de obesidade mais altos do mundo, com alguns indicadores mostrando que mais de 90% de sua população adulta está classificada como obesa. Este dado coloca o país muito acima de nações como Estados Unidos, onde aproximadamente 36% da população adulta é obesa, ou México, que apresenta uma taxa de obesidade próxima aos 35%. Além disso,
30% dos nauruanos sofrem de diabetes tipo 2, uma condição diretamente relacionada à sua alimentação e estilo de vida. O consumo calórico dos nauruanos é outro fator alarmante. Em média, os homens adultos da ilha consomem 7.500 calorias diárias, enquanto as mulheres ingerem cerca de 5.000 calorias por dia. Esta cifra é desproporcionalmente alta em comparação com a média mundial, onde o consumo recomendado oscila entre 2.000 e 2.500 calorias diárias. Para colocar em perspectiva, um homem adulto em Nauru estaria consumindo a quantidade de calorias equivalente a comer 6 ou 7 frangos inteiros por dia. Este sobreconsumo de calorias possui raízes profundas em dois fatores principais. Primeiro, o excesso de peso corporal é considerado um sinal de poder e riqueza na cultura local, o que promove um estilo de vida de indulgência. Segundo, a ilha, devido ao seu tipo de solo e falta de recursos agrícolas, depende em grande medida da importação de alimentos baratos e altamente processados, como carnes enlatadas, o que dificulta ainda mais qualquer esforço para mudar esses hábitos alimentares e melhorar a saúde da população. Este problema de saúde tem sido, em muitos aspectos, um reflexo das tensões sociais e econômicas que assolaram esta ilha remota. Os nauruanos, em sua luta para sobreviver em um ambiente de crise perpétua, se viram presos em um ciclo vicioso no qual a comida barata e pouco saudável se converte em uma forma de consolo temporário. A situação, longe de melhorar, reflete o colapso generalizado que Nauru experimentou nas últimas décadas, com um sistema de saúde sobrecarregado pelos casos de obesidade e suas consequências. A pobreza, a falta de acesso a alimentos nutritivos e as sequelas de um passado de esplendor se combinam em uma tragédia que afeta tanto as gerações presentes quanto as futuras. Possivelmente esses motivos fazem com que muitas mulheres e homens em Nauru vejam nos estrangeiros uma das melhores formas de escapar de sua complicada realidade. Apesar dos graves problemas econômicos e sociais que Nauru enfrenta, a ilha esconde uma beleza única em seu povo, algo que atrai os poucos turistas que a visitam. Os nauruanos, tanto homens quanto mulheres, são conhecidos por seus traços exóticos que resultam muito atraentes aos olhos estrangeiros e sentem um grande interesse pelos viajantes. Sua beleza tem muito a ver com a mistura de origens e a localização remota, dando lugar a uma população com uma aparência distintiva, pele dourada pelo sol, olhos escuros e uma fisionomia que reflete a influência de povos ancestrais do Pacífico e outros grupos como ingleses, alemães ou japoneses, que chegaram à ilha ao longo dos séculos. Apesar de seu isolamento, Nauru abriga uma população com uma identidade única. As mulheres da ilha, descendentes dos povos micronésios nativos, com traços distintivos e pele saudável, são admiradas não apenas por sua aparência, mas também por sua resistência, sua capacidade de manter vivas as tradições e seu otimismo. Muitas delas vestem trajes tradicionais que refletem a rica herança cultural da ilha. Neste país, é comum encontrar muitas mulheres solteiras, e uma das razões é que, devido aos desafios sociais e econômicos que a ilha enfrenta, muitos jovens buscam oportunidades fora de seu lar. No entanto, muitas dessas mulheres se sentem atraídas pelos estrangeiros, em parte devido à difícil situação que a ilha enfrenta. Nauru tem enfrentado desafios econômicos, sociais e políticos, e a ideia de escapar para conhecer outras realidades lhes resulta atrativa. Este desejo de explorar não se deve a um desinteresse pelos homens locais, mas sim a um anseio de experimentar outras culturas e, talvez, encontrar novas oportunidades. As mulheres de Nauru são conscientes de sua beleza e a usam não apenas para atrair atenção, mas também para abrir portas em direção a um futuro diferente. Por isso, muitos turistas
atraídos pela busca de algo único neste lugar remoto, não podem evitar admirar a beleza singular dos habitantes de Nauru. Apesar dos desafios que enfrentam, a curiosidade por conhecer um mundo distante e isolado é uma das razões principais pelas quais muitos nauruanos se sentem atraídos pelos estrangeiros. A vida em um lugar tão pequeno, rodeado pelo vasto oceano, gera um interesse genuíno por explorar outras culturas e realidades distantes. Para muitos em Nauru, os turistas representam uma oportunidade de escapar, ainda que temporariamente, de sua complicada vida diária. Sentem-se atraídos pelas histórias de outros países, pelas possibilidades de uma vida diferente e pela ideia de se conectar com o mundo além das limitações da ilha. Este desejo de exploração não é apenas cultural, mas também emocional. Em um lugar onde as dificuldades são constantes, conhecer alguém fora do círculo fechado de Nauru oferece uma via de escape. Um aspecto curioso de Nauru é que não possui exército próprio. Diante de uma ameaça externa, a Austrália se encarrega de sua defesa. Uma decisão pragmática que responde à falta de recursos para manter forças armadas em um país tão pequeno. Em vez de investir em segurança, Nauru prefere se concentrar no bem-estar social de seus cidadãos, confiando na proteção de seu vizinho maior. Outro aspecto muito chamativo tem a ver com os esportes. Em Nauru, o rugby é considerado o esporte nacional, com uma grande quantidade de seguidores e jogadores locais. Porém, o esporte mais curioso e chamativo, que reflete a peculiaridade desta ilha, é a arte de capturar aves no ar. Neste esporte, os homens de Nauru utilizam laços longos para capturar aves em voo, uma tradição que se mantém ao longo dos anos. As aves capturadas não são apenas liberadas, mas muitas vezes são mantidas como animais de estimação, sendo cuidadas e alimentadas nos lares dos habitantes. Este esporte, além de ser uma fascinante habilidade, reflete o estreito vínculo que os nauruanos têm com o seu ambiente natural, e é uma prática que continua sendo uma parte integral de sua cultura local. Além de todas essas curiosidades, e apesar de seu tamanho e isolamento, Nauru possui uma beleza natural incomparável, que, unida à singularidade deste paraíso remoto, faz com que este destino seja um lugar desejado por aquelas pessoas que têm a sorte de conhecê-lo. A ilha se destaca por suas paisagens exóticas e sua fauna única. Além disso, está rodeada por um recife de coral que a converte em um lugar ideal para os amantes do mergulho, enquanto suas praias virgens e quase desabitadas permitem desfrutar da tranquilidade de um paraíso remoto. Sua geografia apresenta um contraste fascinante. Uma ilha de escassa vegetação natural, mas com uma rica biodiversidade marinha e uma paisagem surpreendentemente variada que inclui lagoas, formações rochosas e até crateras que lhe conferem um aspecto mais próprio da Lua, tornando-a ainda mais atrativa para os viajeros mais intrépidos. Para chegar a Nauru das Américas ou Europa, as opções são bastante limitadas devido à localização distante e remota da ilha. Não existem voos diretos das Américas ou Europa, sendo necessário fazer pelo menos uma escala, geralmente na Austrália. Da Austrália, várias companhias aéreas operam voos semanais para Nauru. A principal companhia aérea que oferece essas rotas é a Nauru Airlines, que conecta a ilha com Brisbane, Austrália, e outras cidades da região do Pacífico. O voo de Brisbane, por exemplo, tem duração aproximada de 4 horas. Um dado que pode ajudar a compreender quão remoto é este país. Uma vez em Nauru, deslocar-se pela ilha é relativamente simples, dado que é muito pequena. Em Nauru não há grandes meios de transporte público, então a opção mais comum é alugar um carro ou motocicleta, ou, se preferir, utilizar táxis locais. Considerando que a ilha tem apenas cerca de 20 quilômetros de extensão, não será difícil se deslocar.
e a maioria dos pontos turísticos ou lugares de interesse estão a pouca distância uns dos outros. É possível alugar veículos através de hotéis ou agências locais, embora as opções não sejam tão abundantes quanto em destinos mais turísticos. Quanto à moeda, a ilha utiliza o dólar australiano como sua divisa oficial. Os turistas encontrarão que a maioria dos lugares aceita pagamentos em dinheiro, embora alguns estabelecimentos maiores também aceitem cartões de crédito. No entanto, é recomendável levar algum dinheiro em espécie, especialmente se planeja visitar mercados locais ou pequenas lojas, onde o pagamento com cartão nem sempre é possível. O idioma oficial de Nauru é o nauruano, embora o inglês seja amplamente falado e compreendido, especialmente em áreas turísticas e pelo governo. A maioria da população é bilíngue, o que facilita a comunicação para viajantes internacionais. O custo de vida em Nauru pode ser relativamente alto em comparação com outros destinos no Pacífico, devido ao seu isolamento e dependência de importações. Por exemplo, um café em uma cafeteria local pode custar cerca de 5 dólares australianos, o dali 3,30. Já uma cerveja tem preço aproximado de 8 dólares australianos, cerca de os 5. Uma noite em um hotel de categoria média pode custar cerca de 120 dólares australianos, equivalente a 120 dólares australianos, 80 dólares americanos, dependendo da temporada e tipo de acomodação. Quanto ao visto, cidadãos da maioria dos países, incluindo Estados Unidos e membros da União Europeia, necessitam de visto para ingressar em Nauru. No entanto, os procedimentos são relativamente simples, já que é possível solicitar um visto na chegada, que geralmente tem validade de 15 dias. O custo deste visto é de aproximadamente 50 dólares australianos. É recomendável verificar com antecedência os requisitos exatos, já que podem variar segundo o país de origem e as normativas vigentes no momento. Como você pode ver, chegar a Nauru das Américas ou Europa requer algumas escalas, principalmente através da Austrália, mas o esforço certamente será recompensado pela singularidade e beleza única desta ilha. Nauru representa um dos exemplos mais fascinantes de como a geografia, a história e as circunstâncias econômicas podem moldar dramaticamente o destino de uma nação. Desde suas origens como um paraíso remoto habitado por povos do Pacífico, até se tornar temporariamente o país mais rico do mundo e posteriormente enfrentar um colapso econômico e ambiental devastador, a história de Nauru é uma lição poderosa sobre sustentabilidade, dependência de recursos naturais e resiliência humana. Apesar de todos os desafios que enfrenta, desde a epidemia de obesidade até a dependência econômica da Austrália, Nauru permanece como um lugar de beleza única, habitado por um povo resiliente que mantém sua identidade cultural e sua esperança em um futuro melhor. Para os poucos aventureiros que conseguem chegar a esta ilha remota, Nauru oferece uma experiência verdadeiramente única. A oportunidade de testemunhar uma das histórias mais extraordinárias da humanidade em um dos cenários mais isolados e belos do planeta. Este pequeno ponto no vasto Oceano Pacífico continua sendo um dos segredos mais bem guardados do mundo. Um lugar onde a realidade supera a ficção e onde cada visitante pode descobrir lições profundas sobre a condição humana, a fragilidade dos ecossistemas e a importância da diversificação econômica para a sobrevivência das nações.